Ai, que bom, funciona. Primeiro governo, quem que vai fazer o primeiro discurso? Primeiro Vitório, depois Camilo. Certo, um instante. Primeira oposição, Primeiro a Yasmin, depois o Lucas. segundo governo, Eu falo primeiro, a Cecília faz o whip. segunda oposição, Opa, eu falo, depois a Sombra. Tirando a dúvida, gente, os pontos de informação vão ser no chat ou... acho a que o mãozinha, né? debatedor, antes de discursar, o debatedor fala como ele prefere. Normalmente ou é no chat ou é a mãozinha. Ou se algumas pessoas preferem que você interrompa mesmo. É isso. Eu vou... Algum wing poderia gravar o tempo? Os dois wings estão aqui já, né? Não consegue? E como nota no computador... Ah, não, acho que eu consigo mudar as janelas aqui. Então dá de boa. É, Primeiro-ministro, quando estiver confortável, pode iniciar o seu discurso. Queridas, todos me escutam bem? Eu estou com um fone novo e às vezes ele dá uma bugada. Ok. Deixa eu só pegar o Debate Keeper. Vou começar a ler algumas coisas. Nossa, ok. Eu vou começar em cerca de 10 segundos, então eu vou ficar passo. 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, a função de todo veículo jornalístico, desde a grande até a pequena empresa, desde a grande até a pequena imprensa, deveria ser informar com a maior qualidade possível a todos aqueles que estão consumindo aquele tipo de conteúdo. Nós lamentamos o enfraquecimento da mídia tradicional, porque essa veiculação de notícias ela acaba perdendo qualidade com a ascensão de novas mídias que são extremamente apelativas e sensacionalistas. Por que nós acreditamos que essa ascensão de novas mídias acontece? Primeiro, porque existe um mecanismo de vácuo e janela de oportunidade. Quanto mais essas mídias tradicionais elas acabam perdendo força, isso abre espaço para que novas mídias acabem ocupando esse tipo de espaço. Nós acreditamos que, inclusive, esse vai ser um dos principais argumentos das oposições nesse debate. Por que nós acreditamos que isso é problemático? Porque essas novas mídias que acabam ocupando esse espaço, que acabam ocupando esse vácuo de poder, que essas grandes mídias acabam deixando, elas são extremamente apelativas e sensacionalistas. Por que nós acreditamos nisso? Primeiro, porque elas precisam atingir uma quantidade cada vez maior de pessoas para ocupar o espaço dessa mídia tradicional. Então, para isso, elas vão utilizar o máximo de mecanismos possíveis para atingir essas pessoas, para ganhar mais market share. Não importa se eles vão utilizar notícias falsas, ou notícias apelativas, ou notícias sensacionalistas, que vão atingir esse cidadão médio e fazê-lo acreditar no que está sendo veiculado. Segundo, como nós acreditamos que se dá esse enfraquecimento da mídia tradicional? Primeiro, esse enfraquecimento se dá por ataques políticos cada vez maiores a essas mídias. Quando você tem políticos como Bolsonaro, ou mesmo como Lula, que fazem ataques a esses veículos jornalistas, acusando-os de serem parcial, acusando de perseguição, acusando de ser comunista, socialista, ou qualquer coisa, fazendo proselitismo político dentro daquela instituição, fazendo com que as pessoas deixem de dar credibilidade a esses veículos jornalísticos tradicionais. Segunda forma de enfraquecimento, essas próprias novas mídias que acabam surgindo, tentando ocupar o espaço dessas mídias tradicionais, fazem cada vez mais ataques a essas mídias, dizendo que elas são mentirosas, dizendo que elas veiculam notícias falsas, ou que elas são compradas por algum tipo de pessoa, fazendo com que as pessoas deixem de acreditar e, portanto, deixem de consumir, portanto, levando ao enfraquecimento dessas mídias tradicionais. Nós acreditamos que outros veículos vão continuar existindo do lado da oposição, nós acreditamos que isso não é excludente, o que nós lamentamos é essa forma como esse enfraquecimento se dá. Por que nós acreditamos que uma mídia tradicional forte é melhor? Primeiro, porque ela tem um alcance maior, e justamente por ter um alcance maior, ela consegue pagar ou contratar jornalistas melhores, jornalistas de mais qualidade, pagando esses salários. Essas mídias tradicionais, elas já têm uma infraestrutura muito bem estabelecida, então ela tem mecanismos de verificação de notícias falsas, ela tem várias capacidades de fazer com que notícias sensacionalistas ou qualquer coisa nesse sentido acabem não atingindo esse cidadão tradicional. Portanto, essa infraestrutura estabelecida, nós acreditamos que está ao nosso lado. Segundo, existe uma caracterização de agente extremamente importante, que essas mídias geralmente
que elas se preocupam muito com a própria reputação ou com a maneira como ela é vista. Ou seja, geralmente essas mídias tradicionais, elas são muito vistas por outras mídias internacionais, por outros veículos. Nós estamos falando aqui de veículos como a Globo, que ganha prêmios internacionais, então, portanto, elas têm uma tendência menor a se vender a essas notícias falsas essas notícias sensacionalistas. Nós acreditamos que a mídia tradicional tem uma capacidade melhor de se estabelecer. Segunda posição. Obrigado, deputado. Onde é que a gente tem mais qualidade na produção da informação? Em um núcleo com maior democratização e pluralidade de discursos, ou num em que a narrativa pode ser controlada mais centralizadamente? Nós acreditamos que em ambos os cenários você tem uma veiculação de informações, então isso não é excludente. O que nós estamos discutindo aqui é que no seu cenário, o problema do cenário de vocês é que essas mídias pequenas, elas precisam ocupar espaço cada vez mais. E justamente para ocupar esse espaço, eles vão se utilizar de mecanismos muitas vezes não legítimos, como notícias falsas, como já foi explicado, para atingir um mercado cada vez maior e atingir esse cidadão, mas eu já vou adentrar nos impactos disso e na problemática de você ter o surgimento dessas novas mídias e porque nós acreditamos que mesmo que no nosso cenário você tenha uma mídia centralizada, nós preferimos e queremos que essa mídia seja mais centralizada do que temos várias outras mídias que acabam sendo nichadas. Dito isso, vamos lá, por que nós acreditamos que o cenário deles é pior? Porque é mais fácil de você ser manipulado por essas mídias alternativas. Porque essas mídias que acabam surgindo, como eu falei, elas acabam... Existem duas formas de você influenciar o cidadão. Primeiro é pela racionalidade pura, ou seja, você trazer notícias falsas e ficar jogando informação para ele. E a segunda forma é de você apelar para o logos, para o sentimento dessa pessoa, pela coisa que é mais importante. Nós acreditamos que no cenário deles, essas mídias pequenas que acabam surgindo, elas são nichadas, ou seja, essas pequenas mídias, elas focam em determinados grupos. Essa mídia que vai surgir vai ficar só para os liberais, essa mídia só para os comunistas, essa mídia só para os socialistas, que é exatamente o que acontece no cenário atual, já que essa moção se dá no status quo. O que você tem é que você tem a formação de vários núcleos de várias mídias, como, por exemplo, o MBL servindo para uma direita liberal, o Terça Livre sendo formado por uma direita mais conservadora, o Petit Jornal mais focado em uma mídia, em pessoas de esquerda, ou seja, você tem vários nichos sendo criados. Qual é a problemática disso, Mesa? Quando você tem esses vários nichos sendo criados, você faz com que as pessoas elas fiquem cada vez mais presas a bolhas ideológicas e tenham uma menor tendência a mudar de ideia. No nosso cenário, por mais que a mídia ela seja centralizada, essa mídia conta com uma maior pluralidade de pessoas ali dentro. Mesmo que a Globo, eles possam dizer que existe alguma tendência a algum lado político, dentro da Globo você tem espectros de direita e de esquerda que acabam trazendo uma informação mais diversa e que acaba atingindo mais esse cidadão, fazendo com que ele tenha contato, mesmo que forçadamente, com vários outros tipos de notícia. O problema do cenário deles é que o cidadão é literalmente forçado no cenário deles, porque agora você tem uma mídia especializada focada só para isso, porque você tem um enfraquecimento da mídia tradicional a fazer com que ele tenha acesso a um só tipo de notícia. No nosso cenário, por mais que a gente não garanta uma mudança no pensamento dessas pessoas, e nós concedemos isso, pelo menos existe a possibilidade de que essa pessoa tenha uma mudança de pensamento, porque ela tem contato com vários outros tipos de notícia. No cenário deles, porque você tem a criação de vários nichos ideológicos de notícias sendo veiculados, essa pessoa tem uma menor tendência à mudança de ideia. Por que nós acreditamos que isso é negativo? Porque essas pessoas têm uma tendência maior no cenário deles a serem levadas pelo raciocínio motivado por essas mídias nichadas. O que significa isso? Raciocínio motivado é basicamente um processo cognitivo que as pessoas elas são levadas não por conclusões lógicas, mas elas são influenciadas pelas próprias crenças e motivações e emoções, em vez de se basear em evidências ou fatos objetivos ou em algo mais contraditório. Ou seja, eu não me baseio em fatos concretos. Isso basicamente ocorre quando a pessoa interpreta essas informações que são passadas para ela da maneira que melhor se encaixa nas suas crenças pré-existentes ou atitudes pessoais, em vez de avaliar de maneira mais objetiva e imparcial. Nós acreditamos que no cenário deles, porque a mídia acaba sendo mais nichada em relação a ideologias e não é tão diversa como nos veículos jornalísticos tradicionais, as pessoas têm uma tendência maior a serem levadas por esse raciocínio motivado. Ou seja, quem é liberal vai ficar cada vez mais liberal porque só tem contato com ideias liberais e não tem contato com o contraditório. Ou seja, a própria noção básica da informação, que é trazer o maior nível de pluralidade possível, não é atingido no cenário deles. Extremamente orgulhoso em ser primeiro governo. Muito obrigado pelo seu discurso. Convido agora a líder da oposição a iniciar o seu discurso assim que se sentir confortável.
Começo já já. Um instante, só ligando o timer aqui. Inicio em 3, 2, 1. Mesa, esse debate se trata de quem controla a narrativa social a ponto de influenciar diretamente as eleições que ditam quais serão os agentes responsáveis pela aprovação e execução de políticas públicas ou manter no poder modelos autoritários ou totalitários de governo. Isso tem impactos diretos na qualidade de vida da população, principalmente da parcela que depende mais das políticas assistencialistas para uma vida digna. E aqui a gente entra no nosso primeiro argumento. A imprensa tradicional promove projetos políticos em função dos lucros e benefícios que lhes são oferecidos. As emissoras são empresas e elas vão servir necessariamente ao lado que mais lhes conceder benefícios. Isso se aplica à Globo na época da ditadura militar, que promoveu ao longo de muitos anos aquele mesmo regime que estava matando, dizimando a população, ou em um exemplo mais recente, a Veja com aquele editorial bizarro de uma escolha muito difícil, quando a escolha era literalmente entre uma pessoa aleatória do PT e um deputado do baixo clero que defendia todos os tipos de atrocidades contra os direitos humanos. A mídia, necessariamente, enquanto empresa, tem o seu interesse econômico, o seu interesse monetário, acima de qualquer interesse que diga respeito à qualidade de vida da população. Então, ela não necessariamente vai defender um projeto político em função da qualidade dele, mas sim em função dos benefícios que ele pode lhe oferecer. Se ele pode lhe dar mais concessão, se ele pode lhe dar mais poder, se ele pode lhe dar mais dinheiro. Em um cenário em que essa é a principal fonte de informação que a imensa maioria da população tem acesso, principalmente quando a gente fala de TV aberta, a gente entende que a escolha das pessoas fica enviesada, ou que a população fica pacificada quando a gente está falando especificamente sobre regimes totalitários e autoritários. Quando a gente está falando sobre a mídia ser totalmente enviesada para esse lado, a gente não está falando necessariamente de eles só veicularem notícias que beneficiem a um lado X, mas isso porque a passagem da informação sempre tem algum nível de viés, seja simplesmente por meio da forma como as coisas são veiculadas, a escolha das palavras que é utilizada, ou pela omissão, pelas informações que a mídia escolhe veicular e escolhe omitir da população. Quando essa é a única ou a principal fonte, a grande mídia tem todo o poder de decidir quais vão ser os próximos políticos eleitos, e isso não necessariamente vai ter uma conexão direta com os interesses da população que tem acesso àquela grande mídia como principal fonte de informação. Isso se torna ainda mais grave em países em que o governo controla ainda mais a mídia, porque a gente tem uma pacificação da população, que não necessariamente vai saber o que está acontecendo dentro daquele governo autoritário. E aqui a gente tem como exemplo a impossibilitação das manifestações, que foi o que aconteceu por muito tempo no Oriente Médio e só se modificou de alguma forma com a Primavera Árabe, que foram manifestações organizadas a nível continental unicamente por meio das redes sociais. Então, a gente tem aqui que o surgimento de uma forma diferente de mídia, de uma forma diferente de passagem de informação, possibilita que a população não apenas tenha acesso a informações que são propositalmente escondidas por uma mídia mais controlada pelo governo, como também a gente tem a possibilidade de que essas pessoas consigam, de fato, se insurgir e derrubar esses governos autoritários, totalitários, etc., ainda que, eventualmente, os efeitos dessas revoluções não sejam duradouros, pelo menos em um país ali do Oriente Médio, esses efeitos permaneceram. Então, a gente tem uma possibilidade que só é gerada em uma mídia alternativa. Concedo POI da REF. Para ser comparativo, você pode explicar como que as redes sociais, que são a nova mídia, fazem um trabalho melhor nos países com o mínimo de democracia, que são a maioria dos países? Vou fazer isso agora. Obrigada.
vamos lá. Nosso argumento 2 entra justamente nesse ponto. A mídia alternativa qualifica o debate público ao permitir que as narrativas populares ganhem mais espaço. Cada pessoa passa a ter acesso a muito mais fontes de informação, ao invés de todo mundo ser submetido à mesma fonte e ter acesso à mesma parcela de informação, tendo unicamente a sua interpretação, que muitas vezes não vai ser muito qualificada para fazer, a gente vai ter uma diversidade muito maior de fontes. E assim, cada pessoa que tem o mínimo interesse em política vai ter, ou até mesmo não tenha, vai ter acesso a muito mais informação, seja por meio de redes sociais, seja acessando vídeos no YouTube. Então, assim, o debate entre as pessoas necessariamente vai acabar gerando um dissenso, até mesmo por conta do algoritmo que tende a encaminhar para as pessoas informações que já sejam parecidas com o que ela acredita. Esse debate necessariamente vai ser, de alguma forma, um pouco mais qualificado. Isso porque as pessoas vão ser capazes de discordar de uma maneira mais qualificada, vão ser capazes de discordar de uma maneira com acesso a muito mais informações para fazer isso. Ao invés de todo mundo debater os mesmos fatos, a gente tem a possibilidade de que todas as pessoas consigam ter acesso a fontes diferentes e conversem entre si a respeito das informações que obtiveram nessas fontes. Então, as pessoas vão passar a, de fato, defender um posicionamento, a debater propostas políticas, a debater a conjuntura política, ao invés de simplesmente se deixarem levar pelo candidato que tem mais tempo de TV na propaganda eleitoral ou que foi tratado de uma maneira mais cordial durante o debate do Jornal Nacional. Ao invés de as pessoas serem submetidas unicamente a essa forma a esse modelo falho de valorização dos políticos, que se baseia unicamente nos benefícios econômicos que aquela determinada legenda consegue oferecer, as pessoas vão ter a capacidade de se posicionar de acordo com uma fonte que, de fato, reflete o seu posicionamento e, de fato, vão ser capazes de adquirir um posicionamento, de debater essas propostas e não simplesmente se deixar levar por um candidato em função dos benefícios econômicos que ele concedeu para aquela rede da grande mídia. Isso tem 2 impactos muito bons. O primeiro é a ascensão de novas figuras políticas que, consequentemente, representam melhor os interesses da população. À medida em que a população vai ter a capacidade de ter acesso a mais informações e se conectar mais com seus interesses, ela também vai eleger candidatos que melhor coadunem com esses interesses, ao invés de eleger quem sempre está na TV, que são as únicas pessoas que elas sempre estão vendo. E o segundo impacto é justamente a diminuição do poder fisiologista do Centrão, que atualmente é o que domina o Congresso Nacional e que impede que um projeto de governo tenha, de fato, governabilidade, a não ser que negocie com ele. Então, no nosso caso, a gente tem a possibilidade de fazer com que esse poder seja muito reduzido, visto que ele não vai ser mais guiado unicamente a partir da economia. Com isso, encerro meus cursos. Muito orgulho em opor. Muito obrigada pelo seu discurso. Convido agora a adjunta do governo para, quando estiver confortável, iniciar o seu discurso. Só um segundo, eu só vou ajustar a câmera aqui para a tela para ficar dividido para mim. Tá. Vou pegar o identificador. Tá. Inicio meu discurso em 10 segundos, enquanto eu pego água. Cinco, 4, 3, 2, 1. Para refutar rapidamente os 2 impactos finais trazidos pelo caso de primeira oposição, quando eles começam trazendo sobre a questão de que eu vou ter novas figuras políticas. Primeiro, refutação breve sobre isso. Só é eleito quem tem um palco suficiente para isso, algo que a oposição não consegue em nenhum momento no cenário deles. Segundo, diminuição do poder do Centrão. Isso nem faz sentido. Esse argumento só faz sentido se eu conseguir ser provado que o Centrão está aí pela imprensa. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma extrema polarização que existe e não é uma mídia pequena, uma mídia menor, sem importância ou alternativa que vai conseguir gerar efeitos significativos nesse sentido. Mas, primeiro ponto que eu quero tratar
aqui no meu discurso é sobre como a imprensa tradicional é um fator social extremamente importante para que a população consiga vigiar, cobrar, exercer influência nas causas sociais, políticas ou econômicas brasileiras. Antes disso, eu esqueci de avisar que pode, especialmente pela mãozinha ou pelo chat, que daí eu consigo ver. Beleza, e por que a população consegue, então, vigiar, cobrar e exercer influência nisso? Vamos lá. Conforme o Vitório já muito bem explicou no discurso dele, essa imprensa tradicional possui uma característica marcante de ser consolidada no mercado. Isso porque possui uma história de funcionamento, respeito, consolidade e, consequentemente, um grande número de cliques, de audiência, de indivíduos que consomem o seu produto, que é justamente a notícia. Mesmo na era digital, quando eu jogo no Google como informação, eu entro primordialmente uma matéria do CNN, da Globo, do Estadão, etc. E por que essa quantidade de audiência é extremamente relevante? Por que a gente ganha nesse, justamente provando que eu tenho essa quantidade de audiência? Primeiro, especialmente porque eu tenho diferentes perfis e pessoas consumindo essa informação, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja liberal, seja conservador. E essa quantidade de eleitores é fundamental para a criação de um mecanismo de pressão. E daí eu entro nas vantagens desse mecanismo. Há duas formas de fazer com que os interesses coletivos cheguem ao Estado e, mais do que isso, sejam atendidos por ele. Primeiro, por meio dos partidos políticos e, acima de tudo, pelos grupos de pressão que a gente consegue no nosso cenário. O grupo de pressão são esferas de ação intermediárias entre o indivíduo e o Estado, que representam um interesse coletivo que se incorporou e tornou-se relevante. Mas ainda são grupos que fazem com que a decisão do Estado seja conforme e respeite os interesses desse grupo e da sociedade como um todo. Em analogia simples, é a espada que corta por direitos e o escudo que defende esses mesmos direitos. Em definição clara, grupos de pressão se definem pela capacidade de exercer influência sobre o poder político para obter determinada medida que atenda os seus interesses. Só que apenas é possível criar isso se eu tenho essa informação sendo vinculada e divulgada, chegando nas pessoas. Algo que só a gente no cenário de governo consegue garantir, diferentemente do cenário de oposição, que perde no engajamento nesse sentido. E engajando diretamente com o caso de oposição agora, é justamente por isso trazido até agora que eu tenho um mecanismo de motivação suficiente para que haja diversidade na mídia. O grande diferencial dessa empresa tradicional é justamente ter essa quantidade de público, fazer com que o público seja engajado com as suas causas. E a partir do momento que uma empresa tradicional pende para um viés, pende para um interesse específico, é que eu acabo perdendo consideravelmente o público, e o que afeta monetariamente a sua empresa. E me parece intuitivo pensar que não é o desejo dela perder esse clique, perder essas pessoas que geram dinheiro e de retorno financeiro para essa empresa. Outra garantia disso também é toda a questão histórica de confiabilidade já instaurada, especialmente protocolos de notícia e publicação muito bem firmados que conseguem tomar conta e fazer com que essa pluralidade de ideias seja divulgada nessa mídia tradicional, fazendo que a gente não perca isso. E pelo argumento de bolha trazido pelo Vitório, é que eu tenho uma noção de que no contrafactual de oposição é comprovado que esses grupos de pressão vão ser extremamente enfraquecidos, porque eu vou criar pequenos nichos de consumos específicos, especialmente porque na realidade atual, conforme também o Vitório já disse, essas pessoas têm uma tendência a ter menor senso crítico. No nosso cenário, a gente força as pessoas a terem contato com informações diversas, com ideologias diferentes, com acontecimentos diferentes, que só chegam à população no nosso cenário. Ok, mas como que então eu chego no impacto final de ter essa maior vigilância, cobrança e pressão social? Justamente por toda a explicação anterior e que por toda a audiência e confiabilidade da mídia tradicional que eu exerço. Primeiro, uma motivação social de engajar politicamente, socialmente, economicamente em pautas porque a notícia está chegando nessas pessoas e porque a imprensa tradicional acaba tendo impacto, conseguir engajar essas pessoas, demonstrando a importância das pautas, demonstrando o que está acontecendo atualmente. A única forma das pessoas terem atitudes, cobrarem e engajarem politicamente é se elas percebem a importância e se a notícia chega até elas. No contrafactual, a tendência é que eu tenho um público muito menos engajado politicamente em causas sociais, justamente porque vão ficar nessa bolha explicada ou pelo afastamento ao jornalismo sério e confiável que a gente garante no nosso cenário, ficando muito mais à mercê dessas fake news, dessa manipulação ou dessas notícias extremamente sensacionalistas que são necessárias para as imprensas alternativas da oposição crescerem, que em nenhum momento eles me mostram como não vai existir até agora. E segundo, o impacto da vigilância sobre os políticos e instituições brasileiras. Se os políticos e instituições sabem que tem uma quantidade grande de pessoas observando e sabem que é uma imprensa tradicional que vai cair em cima delas, a tendência é que as atitudes sejam muito mais conscientes e muito menos escondidas ou qualquer coisa nesse sentido, possibilitando uma resposta popular, possibilitando uma resposta social. Antes de continuar, a primeira oposição tem algum código? Segunda.
Obrigado. Historicamente, a imprensa tradicional ela tem uma relação bem próxima do poder. Ela é uma das maiores lobistas, por exemplo. Então, como é que ela vai vigiar os políticos se historicamente ela tem essa relação muito próxima com eles, por interesses financeiros e Talvez econômicos? eu não tenha explicado, não tenha ficado muito claro, mas não é a imprensa em si que vigia, quem vigia é a população. A imprensa gera um mecanismo de estar muito mais próximo a esse político, justamente por essa confiabilidade, justamente como tu me trouxe, de ter essa proximidade, de poder veicular essa notícia, e com base nessa notícia veiculada, é que eu tenho a população exercendo a vigilância dela muito mais aproximada, que só acontece quando eu tenho essa aproximação ao jornalismo. Se eu tenho esse afastamento ao jornalismo como um todo, eu perco consistentemente esse caráter. E no final das contas, perdi meu debate aqui, não sei em que o tempo está, mas enfim. Impactos, então, primordiais. Eu tenho uma maior aproximação do jornalismo, uma menor alienação das pessoas e menor manipulação por causa dessas mídias sensacionalistas, além de justamente criar incentivo para que as pessoas vejam tipo, muito mais informações plurais e não apenas só o que elas desejam. Garantindo, então, uma maior pluralidade de pensamento, uma maior quantidade de debates, no final das contas, e, especialmente, uma maior vigilância, um maior controle, um maior engajamento político, especialmente em países de terceiro mundo ou algo nesse sentido, que precisam consistentemente estarem ativos, atentos e vigilantes ao que acontece no país, não sendo afastados dessa política, dessa economia, desse caráter social do país como um todo. Algo que a gente só garante com a vinculação dessa imprensa tradicional, que consegue maior pluralidade de ideias e, especialmente, chegar ao maior nicho possível de pessoas da população como um todo. Por isso, orgulhosamente, Muito obrigada pelo seu discurso. Só um segundinho que meu Excel minimizou. Pronto. Convido agora o adjunto da oposição para iniciar o seu discurso como tiver confortável. Ok. Essa cadeira aqui, que eu vou sair em pé. Ok. Bom, boa noite, pessoal. Eu aqui vou rever algum de vocês na minha de uma vez. A gente já está tudo aposentado, mas a gente está aqui. Não sei se está debatendo. Oi, não, eu estou falando baixo mesmo, foi mal, porque eu estou falando besteira, eu não ia falar alto para não aparecer na gravação 100% assim, mas eu vou falar mais alto quando estiver discussando, tá? Eu vou iniciar em 5, 4, 3, 2, 1. Os governos vão perder esse debate se eles ficarem insistindo em querer defender o status quo sem ignorar que todos os benefícios que eles falam no mundo deles só aconteceram exatamente porque essa mídia que eles tanto defendem perdeu. O fato dessa mídia ter que se adaptar, por exemplo, a ter vários pontos de vista, enquanto há 10 anos a Globo só tinha uma linha editorial, um ponto de vista, é exatamente porque surgiram outros meios de comunicação que as pessoas começaram cada vez mais a migrar, a sair, e que forçou essas mídias a terem que se readaptar. Vocês não estão defendendo o caso do governo nesse debate. Mas mais do que isso, quando o Vitória chega aqui e fala para a gente que essas mídias são confiáveis, a gente acredita que isso não é verdade. Pelo contrário, são mídias que utilizam de grande parte das vezes concessões públicas, elas são mantidas e ganham auxílio do poder público. Na prática, elas são interessadas em manter governos que te apoiam com governos liberais que efetivamente defendem lucro e seus próprios benefícios. E a gente explicou isso muito bem. A gente não fala aqui só necessariamente de governos autoritários, ela citou esse exemplo, mas não é sobre só isso o caso, mas próprios governos mesmo, geralmente de direita em países subdesenvolvidos, que têm interesse direto em se manter no poder a partir desses meios informacionais, e que efetivamente apoiam e são apoiados por esses grupos para se manter no poder indefinidamente. Mas mais do que tudo, eles falam exatamente, já no discurso da família, sobre como que eles são consolidados no mercado, como que eles têm diferentes pessoas consumindo, que eles vão ser prejudicados se eles não se adaptarem aos vários pontos de vista. Sim, exatamente. Isso vem do nosso lado. A ascensão dos meios plurais de informação, que só vem do nosso cenário comparativo, fez com que o tradicional se forçasse a ser mais plural. Eles começaram a ser questionados só a partir do momento que surgiram outros meios e colocaram eles em xeque. Há 10 anos atrás, ninguém questionava a linha editorial da Globo. É com isso que vocês têm que lidar comparativamente. É isso que vocês estão defendendo. Mas, mais do que tudo, eles se escoram, especialmente o Vitória se escora, num cidadão médio extremista absurdo, que não está capaz de escutar qualquer tipo de opinião. A gente acredita que essa pessoa não existe. Mas mesmo que ela exista, gente, o liberal, que só assiste coisa liberal, eu tenho uma boa certeza que ele já não estava super disposto a ouvir escutar alguma coisa da esquerda. A pessoa que já é extremista, que já é tipo, muito liberal ou muito de esquerda, nos dois cenários ele não vai estar
disposto a escutar. Mas qual é o cenário comparativo para os governos, de fato, entenderem esse debate? A comparativa a gente tem aqui um lado que, de fato, é um meio de engajamento político. O exemplo da Primavera Árabe da Yasmin é perfeito para ilustrar o caso. Uma das primeiras revoluções que aconteceu no mundo é efetivamente criada e conversada dentro das redes sociais. Ela cria e sai das redes sociais. Exatamente esse tipo de coisa. Esse tipo de informação que efetivamente não está colocada do lado dos governos, o que não está colocada ou apoiada pelos governos locais, é o que faz que as pessoas possam efetivamente se associar politicamente. A organização da luta social acontece em grande parte por esses meios alternativos, e só tem isso no nosso cenário comparativo. Mas, mais do que tudo, as pessoas também se municiam de informação com muito maior facilidade. Elas vão atrás de informação e, efetivamente, mais satisfaz elas. A gente queria dizer que isso é bom. Uma pessoa que é de direito procurar informação de direito. A gente não consegue entender como que isso é ruim comparativamente. Mas nota como que o cenário comparativo é o lado de vocês, em que vocês têm uma fonte única, que falta informação, que as pessoas não conseguem ter acesso. Elas têm muitas vezes um ponto de vista só que é passado para ela, que é dessa mídia tradicional, que é inquestionável. É exatamente essa diferença comparativa do nosso cenário. Do nosso lado, a queda da mídia tradicional acaba com a ideia de que existe apenas uma fonte de informação inquestionável, mas existem várias e você pode efetivamente procurar. Aí ele queria dizer que ele está do nosso lado comparativo, porque se existem várias fontes de informação e todas elas estão corretas e erradas ao mesmo tempo, você está muito mais disposto a escutar, porque aquela fonte de informação que é a fonte que você consumiu não necessariamente é a correta. Enquanto a fonte tradicional, ela pega esse poder de verdade absoluta para si. As pessoas estão muito menos dispostas a escutar o outro lado no cenário de vocês. Mas mais do que tudo, é só no lado de vocês que vocês têm coisas com as pessoas votando menos. Sim, a gente acredita que a mídia não tradicional, ela engaja as pessoas, que a pessoa de esquerda vai lá consumir conteúdo de esquerda, em vez de ficar simplesmente assistindo a Globo, que ela simplesmente não gosta, e ela só se desengaja do debate político. O outro de vocês é pessoas desengajadas que não debatem política. Enquanto esse é o nosso cenário comparativo. Do nosso lado, a gente tem autonomia informacional. Isso quer dizer que as pessoas têm mais acesso a conhecimento e liberdade para buscar o conhecimento que é mais compatível com o que ela quer, com o que ela acredita. A gente acredita que isso é bom. Porque mesmo que eu sugere extremismo em alguma medida, a gente aceita isso no mundo comparativo, óbvio que a gente tem que aceitar isso, não vai simplesmente mentir, mas a pessoa tem pelo menos acesso a canais dos mais variados pontos de vista. Mas mesmo que as pessoas fiquem presas às suas bolhas em alguma medida, elas ainda podem conversar. A ação comunicativa, a ação política, ela é feita a partir da ação das pessoas. A gente acha que o debate político fica muito melhor porque o debate público ele é feito por pessoas que são mais instruídas. Quando você vai, por exemplo, debater uma reforma tributária, você debate com a pessoa que estudou aquilo do ponto de vista da esquerda e uma pessoa que viu aquilo do ponto de vista da direita. A gente que eles, sim, podem, a partir do debate, se formar uma melhor opinião, efetivamente se construir. A gente acredita que o dissenso é o que efetivamente constrói as melhores opiniões, que a gente tem votantes mais bem informados, que são atraídos por essa mídia não tradicional, que efetivamente engaja elas, efetivamente numa mídia tradicionalista, que não engaja essas pessoas e que só tirou elas da televisão e coisas assim, mas que na prática viram melhores votantes, que debates políticos de mais alto nível e conseguem construir melhores políticas públicas, eleger melhores políticos, prestar mais atenção no que os políticos estão fazendo, a partir do momento que elas vão atrás de informação. No nosso mundo, as pessoas sim são mais ávidas por informação. A gente acredita que isso já é um ganho comparativo muito grande contra o cenário de vocês, são pessoas médias completamente desengajadas. Mas, antes disso, Vitória. Lucas, você acredita que é mais provável que as pessoas, ao verem somente o seu lado ideológico, fiquem mais dispostas a debater ou acharem que o seu lado está ainda mais correto? No nosso cenário, como nós já... Okay. A comparativa, exatamente, é ver pelo menos um lado ideológico versus não ver nenhum. A Globo, ela efetivamente só vai ter o lado do governo colocado para você. Não tem contrassenso no cenário comparativo de vocês. Se tem contrassenso, é exatamente por causa das mídias não tradicionais, que são exatamente o que a gente está defendendo, que só ganharam força quando essa mídia tradicional perdeu força. A gente tem que ter condições, ele existe muito mais no cenário, que do lado de vocês as pessoas estão com freio, assim, que elas só conseguem olhar para uma direção. Mas mais do que tudo, a única coisa a se dizer é que nós nunca antes fomos expostos a tanta informação de uma vez só, gente. A gente sabe que o paradigma que a gente está defendendo aqui nesse debate, ele é novo, é muito recente na história da humanidade, que a gente começou a ser exposto a tanta informação num curto espaço de tempo. A gente acredita que isso é extremamente importante, porque a gente aceita que extremismos eles vão se acontecer no curto prazo. Ok, mas a questão é que no longo prazo as pessoas têm que se acostumar com isso. Não, por exemplo, mecanismos de moderação de fake news estão ganhando cada vez mais força. As próprias decisões judiciais aqui no Brasil que ajudam a moderar fake news, etc., mas as próprias redes sociais, que, por exemplo, quando uma pessoa vai lá e compartilha informação falsa, eles vão lá e tiram de circulação. Essa vai ter esse tipo de coisa, a gente aprimorar esses algoritmos, por exemplo, que ajuda que a gente consiga, no longo prazo, ter uma autonomia informativa ainda melhor, porque as pessoas não só se municiem e vão atrás da informação que gera melhor debate político, que gera melhor votantes, mas que mesmo as falhas do sistema sejam corrigidas. Mas no pior cenário, a gente tipo, tudo a respeito dessas pessoas aí, as pessoas
vão morrer em algum momento. Tipo, você tem pessoas mais novas, que são muito mais progressistas, que já estão acostumados. O cidadão médio, 30, 40 anos, de fato, ele tende muito extremista. Mas as pessoas mais jovens, que já estão acostumadas a receber esse boom de informação, eles efetivamente são menos dispostos a receber informação, são mais dispostos a questionar essas informações que elas conhecem e gerar um debate político, uma vida política melhor no longo prazo. No melhor cenário de vocês têm um povo completamente desengajado versus os extremistas de curto prazo, que no longo prazo a gente tende a resolver mecanismos da própria internet, da própria mídia e das próprias pessoas se acostumando a receber esse tipo de informação e efetivamente parando para, ao invés de só ler a manchete, ler a matéria toda. Isso vai vir com o tempo, gente. No comparativo, a gente tem um debate político muito melhor, que elege pessoas melhores e ainda consegue conter governos tanto corruptos quanto autoritários com muito mais força no nosso cenário. Muito orgulho, minha. Muito obrigado pelo seu discurso. Extensão do governo, quando estiver pronta, pode iniciar o seu discurso. Oi, pessoal, todo mundo me escuta bem? Show. Tu pode segurar 30 segundos só para atender a porta rapidinho? Tá bom. A mesa que fala, no caso. Não sei. Se eu fosse a mesa, eu Pode diria. sim, de boa, pode sim. Obrigado, gente. Desculpa. Agora sim. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. A primeira bancada de governo parece esquecer que o declínio da imprensa tradicional se deu principalmente pela ascensão das redes sociais. Os indivíduos agora se informam pelo celular, no Instagram, no Twitter, dando informação rápida. Na melhor das hipóteses, a pessoa vai acompanhar um post da BBC no Instagram. Eles falam de forma bastante abstrata e inespecífica sobre mídia centralizada ou descentralizada. Eu vou trazer explicação de como as redes sociais funcionam e por que elas geraram grande parte dos problemas de polarização que eles vêm tentando resolver aqui no primeiro governo. A oposição, por outro lado, pintou para a gente uma mídia tradicional como sendo um canal único que veicula uma opinião única. Normalmente, mesmo antes desse enfraquecimento com o surgimento das redes sociais, existem pelo menos 3, 4 canais diferentes para você se informar, vários jornais diferentes, jornais de esquerda, jornal de direita. Fala com a Globo, por exemplo, sendo a favor da ditadura, mas estou pegando um exemplo bem específico. Não fala dos grandes jornais que sofreram com a censura durante a ditadura, que tinham que colocar receita de bolo no lugar das notícias que já tinham sido censuradas. Não fala dos jornalistas que tentavam, sim, tinham compromisso com a verdade, tentavam cobrir os horrores da ditadura que foram atacados, porque a imprensa, sim, foi um dos maiores atacados durante o período da ditadura, e em vários momentos sofreu ameaças, acabou precisando se adaptar para conseguir sobreviver. Então, eles não estão trazendo vários outros exemplos que estão do nosso lado. Qual que é o grande problema aqui dessa nova mídia que acendeu? A mídia de engajamento. A pessoa tem incentivo para postar o que gera mais like, mais comentário, o algoritmo prioriza isso para favorecer os conteúdos que, em tese, são melhores porque geraram mais engajamento. O problema é, independente do engajamento ser positivo ou negativo, esse tipo de postagem vai ter mais visibilidade. Então, acaba se tornando melhor postar coisas polêmicas. Por exemplo, o Donald Trump no Twitter falando sobre criar um muro com o México, querendo fazer um estardalhaço, isso tudo traz visibilidade para ele, justamente porque os algoritmos das redes sociais, eles vão e favorecem aquilo que traz engajamento. Eles monetizam isso, ou seja, para você ganhar dinheiro, para você aparecer no feed das pessoas, você precisa dar like, você precisa dar comentários. Para isso, você, precisa, de fato, ser uma coisa minimamente mais polêmica, porque para você gerar comentário, esse engajamento que a primeira posição traz como algo bom, normalmente engajamento feito por meio de comentários curtos sobre manchetes, também curtas num post, com uma descrição, e às vezes um link que frequentemente as pessoas não entram para entender mais, então acaba sendo algo muito raso, muito superficial, justamente para trazer esse engajamento rápido, e não tem mais tanto incentivo assim para você estar de acordo com a verdade, acaba trazendo um debate político muito mais superficial que desinforma, que gera desinformação, que é guerra de meme, que é guerra de like, porque não só os algoritmos favorecem aquilo que tem mais engajamento positivo ou não, também tem as próprias bolhas formadas pelas redes sociais, ou seja, você joga conteúdo parecido com o que aquela pessoa já vê, para ela, de fato, engajar com aquilo, porque é o que ela gosta, para ela se manter mais tempo utilizando o celular. A primeira oposição fala que é mais fácil coibir fake news com as redes sociais. Gente, só é necessário ter mecanismos e leis contra fake news devido ao advento da imprensa nova, devido ao advento das redes sociais, que justamente trazem conteúdo com muita velocidade, muita quantidade, baixa profundidade, de vários meios diferentes, meios não certificados por pessoas que não são formadas, pessoas que não têm o mínimo compromisso com a verdade. Quem que está na mídia tradicional? Pessoas que fazem curso de jornalismo, comunicação, publicidade, advogados, historiadores que são convidados técnicos para falar na televisão. Por outro lado, a rede social, qualquer um pode emitir a sua opinião, pode utilizar de anonimato, ou seja, você não precisa se expor, a menos accountability, portanto, porque você pode criar uma página, pode ser o Showcase, dando notícia, por exemplo. E, por outro lado, na mídia tradicional, você tem jornalistas que dedicam a vida inteira para aquilo, colocam um valor muito subjetivo na própria informação, na verdade, no trabalho que eles estão fazendo, e eles não podem simplesmente se esconder atrás do anonimato. Na mídia
mídia tradicional, todo mundo sabia que eram os paparazzis, os tabloides, o Paris Hilton, que falava de fofoca, os nomes das pessoas eram expostos, elas não tinham esse tipo de anonimato. Isso gerava accountability para elas. Na rede social, qualquer pessoa pode criar, assim, uma conta supostamente de notícias e pode começar a disseminar informação. E os jornalistas, eles têm peer pressure, como em qualquer profissão. Eles estudavam para aquilo, precisavam zelar por sua reputação, não queriam ficar mal falado no meio acadêmico, e eles tinham, sim, esse compromisso com a verdade, pensando que eles já tinham estudado vários anos para fazer aquilo, eles tinham outros jornalistas famosos, tinham prêmios que eles se inspiravam e buscavam aquilo para a vida deles, então eles tinham que zelar não apenas pela reputação, mas tinham um mínimo de incentivo para zelar pela verdade. Os jornalistas, atualmente nas redes sociais, as pessoas, têm muito mais incentivo para, fazer um curso de jornalismo e publicidade, porque qualquer um pode criar um Instagram, falar sobre notícia e disseminar informação. 2, ter compromisso com a verdade, porque podem usar de anonimato, precisam gerar like, compartilhamento e comentário. Ou 3, se aprofundar no assunto, porque o tempo de atenção das pessoas está muito reduzido. Quando a gente pensa em mídia tradicional, de fato, a gente assume que vão ser menos canais e menos jornais. Mas isso, de certa forma, é bom. Por quê? Porque as redes sociais são o ápice da quantidade de informação que está sendo veiculada na cabeça das pessoas todo o tempo. Porque as pessoas, elas começam a ter um attention span muito mais curto. Elas ficam 15, 20 segundos, às vezes, lendo uma determinada informação, elas não se aprofundam naquilo, e diferente do que a primeira posição está falando, isso não gera debate, porque é informação superficial, é meme, você tem uma manchete sendo divulgada, por exemplo, pelo Globo, pela BBC, então é uma informação muito reduzida. Isso acaba gerando mais facilidade para gerar fake news, porque as pessoas não vão se aprofundar nos assuntos, normalmente não vão ler além da manchete. Então você está gerando um conteúdo de mais qualidade, com uma profundidade cada vez menor, sendo que na mídia tradicional, para você ler jornal, demora, para você ver um jornal, demora, você precisa aprofundar, para você ter embasamento, você quer que aquela pessoa todos os dias vá assistir o seu programa por 1 hora, por 2 horas às vezes, você não consegue engajar a pessoa só por 20 segundos, 30 segundos, como é nas redes sociais, então você precisa, sim, demonstrar mais profundidade, você precisa, sim, ter mais embasamento, e você não pode simplesmente jogar a informação de uma forma tão solta, ou seja, você se aprofunda mais naquilo, você tem que ser mais embasado. Quando a gente pensa no meio, antigamente você tinha televisão, rádio, jornal com meios de comunicação de massa, ou seja, não eram regulados por algoritmos ou por bolhas, você podia ter, sim, canais de esquerda ou de direita, mas você tendia a ter um conteúdo mais de centro, menos polarizado. E por quê? Porque eram justamente meios de comunicação de massa, não existia essa hiperpersonalização que ocorre nas redes sociais por meio do algoritmo, e os canais precisavam ser mais de centro, porque a monetização deles estava justamente voltada por você ter quantidade de espectadores. Então, eles queriam atrair um número grande de pessoas, mesmo que essas pessoas não engajassem, porque elas não tinham como engajar. Você não podia ser muito radical, nem para um lado, nem para o outro, porque você está tentando atingir quantidade de gente. Então, você acabava sendo, assim, mais de centro, menos polarizado, como são nas redes sociais, e você justamente não dava esse espaço para as pessoas comentarem, para as pessoas darem like, para as pessoas compartilharem. E a primeira posição vai dizer que isso é bom, porque isso traz debate político, mas eu pergunto para vocês, onde que são os melhores debates políticos ainda hoje? Ainda estão na televisão, onde as pessoas falam, onde tem tempo, onde aquilo é de fato cronometrado, onde tem regras, e não nas redes sociais, onde a pessoa pode ter um debate político no meio do caminho, jogar um meme, ou jogar uma informação de fake news, e tudo isso não vai estar sendo necessariamente regulado. Então, a mídia tradicional tem, sim, muito mais incentivo para tratar de qualidade. E, por último, extrapolando aqui só do ponto de vista político, a mídia de rede social também traz uma relevância e banalização de acontecimentos relevantes muito grande, porque você insere isso tudo num meio lotado de informação, que pode ser foto de pessoa famosa, pode ser foto aleatória, e no meio você está colocando notícias importantes, então as pessoas acabam perdendo o foco do que realmente é importante, você acaba banalizando grandes acontecimentos, porque você vê uma notícia do BBC sobre a guerra, você vê um post de uma atriz botando uma foto, você vai ver uma coisa menos relevante, talvez que você não vá te agregar tanto. Por outro lado, a imprensa tradicional tinha muito mais importância antes desse apagamento e antes dessa perda de força, e era mais valorizada, porque você precisava estudar, você precisava ter qualificação para você poder entrar no canal de comunicação de notícias. Atualmente, você tem muita competição com outros tipos de conteúdo, com essa grande quantidade de informações sendo veiculadas, as pessoas que realmente estudaram precisam competir com pessoas que não têm necessariamente estudo, começaram a postar meme, notícia, polêmica para ganhar engajamento, e você está tirando espaço de pessoas que têm, de fato, compromisso com a verdade, que têm, sim, profundidade, que não fazem que na mídia tradicional, que, portanto, fazem conteúdos mais profundos, mais devagar, de fato, e que, sim, podem ser minimamente enviesados, mas tem uma accountability muito mais forte, tanto nos jornalistas individualmente, como na mídia comum. Obrigada. Muito obrigado pelo discurso. Convido agora a extensão da oposição. Quando estiver pronto, pode iniciar. Alô, alô, testando, todo mundo de boa? Escutam? Show. Escutando aí, né, o Visnandi? Pronto. Primeira do dia, logo uma porra dessa. Não tem um AM na porra da sala. Todo mundo é bom. 3, 2, 1. Boa noite, gente. Meu nome é Estevão Mota Souza. Para quem não me conhece, para quem me conhece já está mais do que cansado de escutar meu nome por aí.
A gente vai tratar do debate um pouco diferentemente. Em primeiro lugar, os novos meios de mídia ou a imprensa não tradicional, ela não necessariamente está relacionada per si, intrinsecamente às redes sociais, de maneira como ela acontece ou tenta colocar a extensão do governo. E eu vou explicar disso. Grande parte da argumentação, tanto da primeira quanto da segunda bancada, ela parte de dois pressupostos, que é a bolha, que é gerada basicamente pela lógica de mercado algorítmica que gera essas redes sociais. Quando a gente criou a internet lá na década de 90, a gente colocou isso na cabeça, de que devia ser um serviço gratuito, que devia seguir acessível para todos. E dessa forma, a gente construiu um modelo de negócio que é baseado em divulgações e algoritmos. E é por isso que geraria todo esse problema que está sendo colocado pela rede. Só que esse método de negócio, ele não é exclusivo e ele pode ser muito bem modificado como um todo. A grande parte dos serviços, ou então um grande número de meios de divulgação, eles não utilizam do método algoritmo como um todo, e nem são a eles vinculados. A própria presença de newsletters, de podcasts e outras formas que não utilizam de algoritmo da maneira como eles estão mandando. E isso parte do pressuposto que é o ponto principal, que é a possibilidade de transparência de mudança entre um mundo e o outro. Na mídia tradicional, justamente por essa grande relação, que inclusive foi admitida pelo primeiro governo, entre ele e o poder estabelecido, é muito difícil ela ser modificada, controlada, ou da maneira como ela gera seus negócios, divulga a sua informação, ser colocada à prova de maneira a gerar uma evolução benéfica. Eles estavam tão confortáveis antes dessa mudança toda, que aconteceu que eles simplesmente não sabiam, não tinham todas essas características que ele mencionava, credibilidade, pessoas qualificadas. A gente está falando de uma empresa tradicional que colocou o escândalo da escola base, usando um rumo de gente de pedofilia sem um menor fim, causando linchamentos públicos. A gente está tratando de alguém que colocou um debate presidencial Collor e Lula totalmente manipulado, e que a gente só descobriu, anos e anos e anos e anos depois. A mudança e a possibilidade desse meio se autogerir é o que é a principal linha de extensão desse momento. Não é exclusiva das novas mídias a administração algoritmo, ela pode ser feita por assinatura e através de outros métodos que não utilizam essa formação de bolha como eles estão colocando. Percebam como a gente se diferencia da primeira bancada, porque a mudança que eles estão propondo de como combater essa bolha, essa polarização, são as pessoas vão se acostumar. Afinal, é um novo meio, uma nova forma. A gente está falando que isso pode ser muito melhor regulamentado como um todo, justamente porque agora, com esse enfraquecimento da mídia tradicional e ela tendo que competir com a nova mídia, essa relação íntima que eles tinham com o poder instituído, ela está abalada. Isso facilita, inclusive, a regulamentação, tanto dela mesma, quanto dos modelos de negócios novos que estão relacionados à nova mídia como um todo. A concorrência gerada através disso e através do surgimento e do enfraquecimento da mídia tradicional é o que vai gerar a grande sucesso e a grande incorporação dela por esses meios de pluralidade, de credibilidade que vocês estão todos colocando. Em primeiro lugar, a gente vai se diferenciar da primeira bancada por uma questão de mecanismo. Não vamos falar aqui de como a mídia tradicional ela era muito associada ao poder e que só tinha a narrativa da Globo e editorial dela e ninguém colocava. A gente vai explicar o porquê. Olha como é que era o modelo de negócios dele. Era basicamente o que a Coca-Cola faz atualmente. Todos os refrigerantes aqui do Nordeste, eles foram comprados pela Coca-Cola, o Guaraná Jesus, o São Geraldo, simplesmente porque uma empresa grande absorve empresas pequenas que tentam comprar ou roubam uma parcela do seu mercado e assim elas fazem com que elas sejam meras filiadas. Era isso que acontecia com as grandes conglomerados de mídia antigamente. E isso fazia com que cada vez menos opiniões, cada vez menos coisas diferentes daquilo que elas acreditavam sejam colocados ao grande público como um todo. Esse método de negócio centralizado e de grandes conglomerados, ele foi abalado como um todo e agora eles têm que se diferenciar na sua prestação de serviço, porque a forma diferente como as mídias sociais elas fornecem essas informações é inclusive um diferencial de mercado. Não necessariamente, Ref, porque a informação vai ser maior, vai ser mais pausada, vai ser feita por um especialista, ela vai ser aquilo que eu quero, aquilo de melhor qualidade. A democratização dos meios de formação e da produção de opinião como um todo é o que vai fazer com que as mídias sociais sejam um grande ponto diferencial. A gente não vai mais só absorver passivamente aquilo que é informado, aquilo que o William Bonner fala, aquilo que eu assisto no jornal. Agora eu tenho a possibilidade de produzir. O mundo agora vai ser gerado de uma maneira mais democrática, através do debate político, que vai ser, sim, colocado à prova e mais bem sucedido de acontecer, e isso aqui a gente também já se diferencia do Medeiros como um todo, porque agora a gente tem um número infinitamente maior de produtores de notícias e produtores de opinião. Beleza, isso pode gerar algum tipo de notícia falsa ou notícia relacionadas a apelativos como um todo. A gente já provou aqui, até pelo escândalo, tanto da escola base quanto das formas como aconteceu na mídia tradicional, que isso é presente nos dois mundos. E a gente ainda provou que, pelo fato da concorrência ter fragilizado a estrutura de poder e a proximidade dele com o poder estabelecido, que isso, inclusive, tem mais possibilidade de ser regulamentado e controlado no nosso mundo, em que
que ambas as coisas, em que ambos os poderes estão disputando por este acesso e por esse público, e que isso faz com que eles sejam mais enfraquecidos econômica e financeiramente. Então, o que é que vai ser exclusivo de um mundo em que houve enfraquecimento da mídia tradicional, que gera benefícios muito grandes como um todo? Em primeiro lugar, é que todos são meios de formação, de opinião e de notícias e de informação como um todo. Isso é essencial. Antes, um conceito de democracia, por um conceito até elitista, iluminista, a gente acreditava que qualificação era a qualidade do debate. A gente acreditava que o melhor debate era feito pelas pessoas mais qualificadas sobre o tema, etc, etc. E ignorava que todas essas pessoas elas tinham backgrounds, tanto políticos quanto sociais, que faziam com que o debate que acontecia por meio deles seja também relacionado aos backgrounds políticos e sociais delas. Um debate de ricos para ricos e elitista como um todo. A partir do momento em que eu dou na mão do seu Zé a possibilidade dele produzir mídia, dele produzir informação, dele dar a sua opinião e essa informação ser consumida pelos outros, eu crio um ecossistema muito saudável, em que as pessoas vão ser, sim, produtoras de opinião e absorvedoras de opinião. Aquele senhorzinho que não gostava de política, que agora está com o celular na mão, podendo, sim, compartilhar informações e absorver informações, agora ele vai ser incluído dentro do regime de opiniões e dentro do debate público. Ele foi incluído de maneira que ele jamais seria incluído na mídia tradicional como um todo. Ela se enfraqueceu e possibilitou a ele não só ser um formador de opinião, mas ter uma opinião como um todo. Ele não vai só absorver, ele vai produzir. E a partir do momento em que eu vejo essa possibilidade nas minhas mãos, em que esse povo que antes estava esquecido vai ter a oportunidade de gerar informação, de expressar a sua opinião, inclusive melhoro o debate público como um todo. Pluralidade de opinião, minorias sendo empoderadas, a necessidade de respeito e empatia para com o outro, só passou a acontecer quando este outro passou a ter voz. E ele só passou a ter voz a partir do momento em que ele produziu a opinião, não apenas a absorveu não absorveu como acontecia na mídia tradicional. A democratização das vozes é a principal característica que faz com que o enfraquecimento da mídia tradicional seja algo a ser aplaudido e não lamentado. Ela saiu de uma só voz para milhares de vozes, agora sendo ouvidas, respeitadas e consideradas dentro do debate público. Muito obrigado. Ai, lá vai. Muito obrigada pelo seu discurso. Convido agora a WIP do governo. Quando estiver confortável, pode iniciar. Cara, então, eu vou começar. Gente, eu vou sair, mas é por motivo de força maior, viu? Tchau, tchau, bom debate a todos. Tá bom. Tchau, tchau. Eu vou só levar o cronômetro. Gente, está todo mundo me escutando bem? Sim, escutamos. Perfeito. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Ok, vamos lá. Falando sobre o MO já, o maior enfraquecimento da grande mídia não são e falando um pouco sobre um G, que parece que não entendeu muito o debate. Nesse debate, nós estamos falando sobre grandes mídias e mídias alternativas, mas não mídias alternativas tipo descoladas. Nós estamos falando sobre o que fez com que as grandes mídias enfraquecessem. Essas mídias alternativas que são, sim, as mídias sociais e todos os adventos por meio dela. O maior enfraquecimento da grande mídia são as redes sociais, e é impossível as oposições engajarem nesse debate sem trabalhar o factual de que elas existem pelas existências delas, as grandes mídias estabeleceram. Fugir do ônus de que elas são a nova mídia e que, como se existisse uma nova mídia mais alternativa ainda a elas, não é compatível nem engajamento suficiente para garantir com que esse debate flua. Por mais que existam mídias que vão, como a Newletters e o podcast, que vai além do Twitter, do Instagram e até mesmo dos mecanismos de algoritmos, que são sim abrangidos nesse debate, é impossível comprar a relevância desse argumento dentro do debate. Porque apenas esse pequeno impacto de que, tipo, ok, as pessoas escutam podcasts e pesquisam sobre newsletters e acessam a jornais alternativos, o que é um passo além, na verdade, do que já existe, porque as pessoas que são realmente engajadas com algum assunto, elas já procuram temas e mecanismos diversos, independentemente das grandes mídias ou das mídias tradicionais, vai muito além do que esse debate nós estamos falando. Nesse debate,
esses novas mídias tradicionais, eles não são causa e resultado para o enfraquecimento da mídia tradicional. O que enfraqueceu a mídia tradicional são as mídias sociais, o que torna o argumento de 2G completamente irrelevante dentro desse debate. Mas aí ele fala sobre a pluralidade de opinião, que tem um pouco a ver também com o que o Ó trouxe nesse debate. E aí, a pergunta que eu faço é justamente que opiniões são essas que nós estamos deixando de ser plurais. E aí, eu vou começar um pouco com o Ó e vocês vão entender depois, quando eu falar de 2Ó também. Essa imprensa que eles falam, na qual nós apoiamos, é uma imprensa que ela só vive no benefício do lucro, onde todos os projetos que elas apoiam, sendo políticos ou não, eles são bons porque eles são lucrativos. Mas as mídias tradicionais, elas são centrais e comedidas, justamente porque elas visam mais do que o lucro. Elas se preocupam com a sua credibilidade, com a sua fidelidade e com a fidelidade do seu próprio espectador. Por isso, ela não pode ser extrema, ela precisa agradar as massas. E para ela agradar as massas, por mesmo que só existam poucos ou limitados mecanismos de televisão, mecanismos de jornal, apesar de que não existe o Globo e a TV Globo, existe o SBT, a Rede Record, existe o New York Times e outros jornais pelo mundo, e todos eles participam da grande mídia tradicional. É impossível eles dizerem que só existe uma linha argumentativa dentro dessas grandes mídias. Existem grandes, outras e muitas mais. Mas, é claro, elas são mais comedidas e mais centrais, o que é muito melhor comparado a um cenário de grandes mídias sociais, onde você escuta qualquer bizarrice de informação que, ok, pode agradar a sua pequena e sua minoria opinião, mas não é nenhuma opinião credibilizada. Além disso, quando você acessa esse tipo de informação, que tem mais profundidade, porque tem mais tempo na TV, e chega até o espectador com muito maior compromisso, porque tem uma demanda mais detalhada, profissionais mais aumentados, isso faz com que as pessoas tenham um aumento da compreensão, na verdade. Todo mundo tem TV, então é incomparável eles dizerem que a nossa informação não chega mais, e eu digo que ela não só chega tanto quanto, mas ela chega com melhor qualidade. Uma pessoa que se prontifica a ficar horas no jornal assistindo TVs ou assistindo debates políticos, ela está doando muito mais tempo dela do que só 20 segundos scrollando a timeline do Twitter. Além disso, eles falam que a mídia alternativa, ela qualifica o debate público, porque eles têm mais facilidade em obter informação por fontes diferentes. Mesmo, isso não é verdade, porque qualidade e quantidade são coisas distintas. Não é só porque você tem mais quantidade de informação, ou seja, tem quantidade de novos políticos surgindo, que necessariamente são políticos bons, ou políticos engajados com compromisso com a verdade. O MBL está ali para mostrar que é isso, fora o Brasil Paralelo. As mídias sociais, que acompanham agora grande parte das mídias alternativas, justamente faz com que as pessoas, na verdade, propaguem mais pensamentos maniqueístas e duais, ou seja, na verdade, fiquem mais fortificados e revoltados quando assistem outro tipo de opinião, além delas descredibilizarem muito mais os acontecimentos do dia a dia, porque eles são mesclados com notícias da bunda da Kim Kardashian. Mas vamos lá. Aí tem um argumento que o Lucas traz no adjunto dele, que é que só pelo enfraquecimento das grandes mídias sociais, as mídias tradicionais se sentiram coagidas a aumentarem novos pontos de vista para não perder a audiência. Mídia tradicional não é só a Globo, existem jornais que fizeram grandes oposições, como a Ref falou, e muitas outras maneiras de propor debate. Mas mais do que isso, as mídias tradicionais elas continuam no mesmo modelo há muito tempo. Por mais que elas tenham sido flexibilizadas, é impossível garantir relação de causalidade com mídias sociais e flexibilização das mídias tradicionais. É óbvio que com as pessoas se engajarem e se tornarem mais políticas e mais profundas, o que não necessariamente está atrelado com as mídias sociais, na verdade existiam movimentos políticos de engajamento muito fortes anteriores às mídias sociais, a mídia tradicional ela ia ceder a um debate público mais diverso. Além de, é claro, sempre existirem outros debates, como, por exemplo, outras mídias de TV e tudo mais. Então, essa de única fonte e informação inquestionável não é verdade. As pessoas são informadas no nosso cenário porque existem milhares de jornais e todo mundo tem televisão. É incontestável pensar que essas redes sociais, as pessoas eram desengajadas com os assuntos políticos e que a única forma da grande mídia existente é a Globo. Isso é falho porque até no cenário de vocês, as pessoas também acreditam em fontes inquestionáveis de informação, como a Choquei e o Google Hoje. Muito dificilmente eu vou acreditar que as pessoas vão buscar mais informações do que ali postadas. Tipo, Choquei, o submarino afundou. Quantas fake news sobre só o submarino foi surgido dentro daquele debate? Antes disso, alguém tem um point? Rápido. Eu aqui. Cecília, você só contribuiu demais necessariamente pessoas extremistas, que são no máximo 20% da população, enquanto a gente prefere os outros 80%, o cidadão médio de centro, que tem vários pontos de informação. Vocês não têm os 80% da população. É muito mais provável que quando as mídias tradicionais existiam, as populações eram muito mais centrais do que estão agora. Na verdade, vocês não têm mais 80% da população. Com o advento das grandes mídias, as pessoas agora elas têm uma opinião dual e elas se fortificam nessa opinião dual. Eu vou explicar isso com o meu segundo argumento, com o que eu vou falar agora. Justamente porque as informações ali postadas são rápidas e superficiais, e muito pelo contrário do que vocês falaram, elas não engajam a população
porque as pessoas se contentam com apenas o folhetim que estava escrito, e as poucas palavras que está escrito, isso cria fake news. Muita informação anônima de baixa confiabilidade, sem nenhum critério para enfrentar isso. Isso faz com que as grandes mídias, que são grandiosas, apelativas e compráveis também, mas agora de forma piorada, fazem com que, por meio de mecanismos como viés de informação, algoritmo e falta de fact-checking, as pessoas acreditem de forma muito mais rápida do que elas têm acesso e faz com que elas tenham pensamentos muito mais afervescidos e afervorados sobre o que elas acreditam na vida delas, e mais do que isso, que elas só tenham acesso a esse tipo irrestrito e único de informação. Se eu sou de direita, eu acesso informação de direita, enquanto se eu sou de esquerda, eu acesso informação de esquerda, e eu enfio numa bolha social, que faz com que, na verdade, se antes eu tinha tendência de me confiar mais em informações centrais e comedidas, agora, pelo contrário, eu me fecho na minha bolha e só acesso aquelas informações que são chegadas para mim e que eu posso selecionar. Porque antigamente eu era obrigada a assistir o jornal e me limitar àquelas informações que jornalistas confiáveis estavam me passando. Mas agora não. Agora eu posso escolher as informações feitas pelo Brasil Paralelo, pelo MBL, ou pela Carta Capital e a página do PT. E isso faz com que eu decida me convencer sobre aquelas informações. Então é fácil de criar movimentos de manobra, mas é fácil também de criar pessoas contentadas com a própria bolha. Dito isso, muito orgulho em propor. Muito obrigada pelo discurso. E para encerrar o debate, convido a WIP da oposição para iniciar o seu discurso quando se sentir confortável. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Show. Antes, vou só ajeitar aqui no pronome, para eu dar minhas saudações. Boa noite, meu nome é Sombra, sou da SD do UFC. Esse é o meu primeiro campeonato online, eu estou um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. Primeira rodada também. Um prazer estar debatendo com nomes de peso que estão aqui, inclusive. E vamos lá, né? Eu vou iniciar o meu discurso. Em 3, 2, 1, mesa, perceba, estamos falando aqui da diferenciação entre dois mundos. Um mundo que a gente tem muito maior controle de narrativas, uma diferenciação muito maior do que essas grandes empresas vão ter para cima da população, e um mundo em que eu tenho uma democratização muito maior, uma pluralidade muito maior, e que eu vou ter, além disso, grandes produtores de opinião, e que eu vou ter a possibilidade de escutar essas opiniões, porque a gente tem esses produtores sendo diversificados. A segunda posição, ela nos traz um cenário em que ela questiona de onde são essas opiniões, que elas trazem que os canais fogem da radicalização, que eles buscam estar mais centrados, e que existem muitos conteúdos rasos nas mídias alternativas, focando especificamente nas redes sociais, que são, de fato, o que fizeram realmente ter esse enfraquecimento da mídia tradicional. Mas perceba, enquanto eles tentam nos trazer por que essas opiniões, essas mídias sociais têm que ser mais centradas, a gente entra exatamente no ponto por que essa imprensa tradicional ela é tão controladora e tão manipuladora. Essa imprensa tradicional, que é regida por grandes famílias, por grandes membros, como foi colocado no discurso anterior, ela tem interesses econômicos, ela tem interesses políticos, ela tem uma proximidade muito grande com quem está no poder. E, por conta disso, ela tem que fazer uma falsa postura de isenta, uma falsa postura de central, para que ela consiga vender os discursos de quem ela está sendo mantida. Isso é uma forma de refutar exatamente o ponto tanto da bolha política que a pessoa entra nas mídias alternativas, e também exatamente no ponto de que elas trazem que, por conta dessa centralidade, que a gente vai ter um maior foco na qualidade, um foco na maior qualidade que a gente vai ter nessas mídias tradicionais e tudo mais. E perceba, essa falsa centralidade, esses falsos espectros centrais e plurais que a gente tem, é o que fazem essa mídia tradicional ser muito mais perigosa do que as diversas bolhas que a gente tem distintas de opinião na mídia alternativa. Enquanto na mídia alternativa eu tenho acesso a um canal que vai falar muito mais daquilo que eu me interesso quanto bolha alternativa, eu na mídia tradicional vou estar presa naquele centrão, eu vou passar horas na frente da TV e vou aprender muito mais do que eu aprenderia no Twitter, como foi colocado, sendo enganada, que aquilo ali é o centrão, quanto na verdade eu estou vendendo um falso ponto de centralidade e isenção que eu poderia estar vendendo de uma maneira mais direta. O que os governos tentam trazer aqui é justamente uma forma de vender mais distinta, e isso faz com que seja melhor apoiar a imprensa direta e que isso cause mais impactos positivos na população, quanto causa exatamente impactos contrários. Tanto o segundo governo quanto o primeiro governo fazem isso, e na nossa mecanização, quanto segunda oposição, é que a gente traz exatamente como que essas imprensas tradicionais maiores e mais manipuladoras, elas compram pequenas, elas conseguem ter um maior controle. Nessa mesma forma, eu já trago o ponto aqui, por que é melhor pensar no cenário que mesmo que a gente tenha bolhas ideológicas, a gente tem as bolhas ideológicas nos dois mundos, muito menor no nosso, para a questão de quem produz, por que é melhor a gente mesmo
tendo essas bolhas, a gente se manter num discurso mais plural que as mídias alternativas vão trazer. Perceba, enquanto eu coloco o seu Zé como um produtor de opinião, eu coloco ele como um concorrente dessas grandes disputadoras. Diferentemente do cenário da mídia tradicional, em que uma Globo da vida vai comprar a emissora pequena do seu Zé porque ela começou a ter popularidade, no cenário nas alternativas, eu vou ter o seu Zé espalhando um podcast, um newsletter, uma página no Instagram, uma página no Twitter, crescendo e concorrendo com outras empresas desse mesmo ramo. Essa concorrência dele tanto vai fazer duas coisas, com que ele busque checar mais suas opiniões, com que ao ponto que ele perceba, nossa, eu não consigo crescer tanto, isso não está fazendo sentido, eu estou sendo atacado, por quê? Faça com que ele seja mais suscetível a chegar à origem dos seus fatos do que um seu Zé, que está ali apenas sentado na televisão, vendo ali o jornalista da Globo falar que é muito bom esse governo aqui, ou o suposto quadro de esquerda, na verdade, é um quadro centrão, que apoia a direita, e foi um viés assim, e ele vai ter esse impacto de aprendizado muito maior nesse cenário em que ele é possibilitado. E a gente só tem esse cenário que ele é possibilitado a instruir uma opinião na oposição, nesse cenário de diversidade e de pluralidade. Dessa mesma forma, quando o primeiro governo, eles tentam nos trazer a ideia do tradicionalismo, da extrema polarização, eles falham da mesma forma, porque eles ainda se fecham no ponto da bolha ideológica, como se essa bolha ideológica só existisse no cenário que eu tenho diversidade, que eu tenho algoritmo. Mas, como dito, o algoritmo ele não é inerente das redes sociais ou dessas formas mais alternativas. Ele sempre existiu, mas de maneiras distintas. Ele é uma forma de empreendedorismo, uma forma de mercado muito distinta do que a gente tem. E dessa mesma forma, quando a gente foca e tenta entender nessa ideia dos conteúdos rasos que é trazido principalmente pelo segundo governo, esses conteúdos rasos existem em ambos cenários. Eu vou ter, enquanto na internet eu vou ter o conteúdo raso sobre a bunda da Kim Kardashian, eu vou ter na imprensa tradicional conteúdo raso como mais você. Só que, perceba, a imprensa tradicional que tem esse conteúdo raso, ela não é boba. Enquanto ela tradução, enquanto ela tem telespectador no mais você, ela vai jogar o seu enviesamento discretamente, sendo muito mais negativa para a população que acredita ser central e está absorvendo ali um conhecimento, do que a gente tem um conteúdo raso que é conteúdo raso. Enquanto conteúdo raso, no cenário de pluralidade, eu só tenho um conteúdo raso que não agrega nada a uma pessoa, no cenário da imprensa tradicional, eu vou ter um conteúdo raso enviesado a um impacto que pode fazer aquela pessoa apenas aumentar aquele seu conhecimento de manipulação que está tendo por parte da imprensa. Isso também, eles não mostram como que diminui. E é muito menor nesse cenário de pluralidade pelos motivos de que essa pessoa tem que produzir, essa pessoa tem que fazer um fact-check no que ela está postando, porque tanto os mecanismos das próprias redes alternativas de negação dessas fake news, de concorrência, de que o seu Zé agora postou que a Kim Kardashian botou 2 litros de silicone, mas a dona Maria foi lá e falou, é fake. Essa concorrência de fake-checking faz com que tenha um aumento qualitativo do que são postados nessas imprensas alternativas. E nessas próprias alternativas, esse aumento de qualidade que a gente tem aumenta o acesso a opiniões e a questões que a gente não tem na tradicional, porque a gente tem pessoas que são escutadas, a gente tem pessoas que conseguem ter esse acesso, conseguem ter essa produção e conseguem estar lá. Estar lá onde? Lá onde as pessoas conseguem ver, lá onde tem maiores acessos, lá onde tem maior visualização, que é tanto que a imprensa tradicional busca e consegue, porque ela tem toda a infraestrutura, ela tem todo o alcance para isso, quanto a imprensa alternativa sempre busca e está instigando as pessoas a buscarem, fazendo com que gerem mais conteúdos por meio dessa questão. No mais, a primeira oposição, o que nos difere dela é exatamente a nossa mecanização de como que funcionam essas grandes empresas, de como que elas fazem esse maior controle e exatamente da gente mostrar como que esse engajamento político deles, que seria pelo costume, ele surge de uma maneira diferente a partir que a pessoa que vai ter que se engajar politicamente, ela vai ter que se tornar uma produtora e não exatamente uma consumidora de acostumação. E o primeiro governo, ele traz pontos que são muito melhor explicados pelo segundo governo e que a minha refutações focam. Dessa forma, eu agradeço e encerro meu discurso. Muito obrigado pelo discurso e obrigado